entrar agora em um tema muito especial. Nós vamos falar sobre unção. Você já ouviu tantas vezes isso? Na TV, na igreja, receba essa unção. Você vai ser marcado por essa unção. Mas afinal, o que é unção? Então esta aula é dedicada a você compreender esta palavra de 5 letras e que você vai receber todos os dias na tua vida. Vamos começar enxergando aquele que é o maior ungido, Jesus Cristo. Vamos ler Atos capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então o Espírito Santo ungiu Jesus, ou seja, o Espírito Santo foi derramado sobre Jesus e por isso ele realizou tantos sinais, manifestou tantos dons. Bispo G, a palavra unção está no nome de Jesus, né? O que significa a palavra Cristo? A palavra Cristo é a palavra ungido, né? No hebraico, a palavra Meshá, que quer dizer alguém que recebe, vamos dizer assim, os atributos de Deus para realizar algo. E a marca era o óleo, né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar, minha mãe, vou untar uma forma. O que era untar? Ela pegava a manteiga e ela colocava em toda a forma aquela manteiga, um óleo. Então, o untar nada mais é do que pegar algo que seja oleoso para cobrir. E da mesma forma é a unção. A palavra unção é a palavra crisma, da onde vem o termo Cristo, que é nada mais do que ungido. Vamos ver mais detalhes sobre unção. Unção é a capacidade sobrenatural do Espírito Santo atuante em nós. É a delegação dos atributos de Deus para realizarmos a sua vontade. Assim, somos capazes de viver as promessas de Deus e seus milagres, porque Ele nos concede sua capacidade, sua visão e seu poder, bem como seus dons e sentimentos. Então, como o bispo já tinha falado, derramar o óleo. O ato de ungir é derramar o óleo. Isso é uma alusão exatamente àquilo que nós recebemos do Espírito. O Espírito Santo é derramado sobre nós. Nós já falamos sobre uma passagem muito interessante, Joel capítulo 2, versículo 28, que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E nós estamos vivendo este momento. O Espírito Santo está derramado sobre nós, assim como o óleo da unção está derramado sobre a nossa cabeça. Veja, o que a unção produz no homem, porque além da unção, ela marcar o homem para o exercício do sacerdócio, do ministério, ele recebe o óleo na cabeça, o envio por imposição de mãos de uma autoridade ou da própria igreja. A unção, ela também traz, por exemplo, a transformação da alma do homem, a libertação no seu emocional, porque a unção ela quebra toda a marca de demônio, ela cura, ela liberta. Porque o Espírito Santo produz isso no próprio homem. A unção, ela capacita. A unção, ela nos dá estratégias, revelações. É o Espírito Santo vivo agindo dentro de nós para que tenhamos sucesso profissional, financeiro, sucesso em todas as nossas atividades. A unção também, ela tem o poder de abrir a nossa visão. Abrir para que nós possamos enxergar novos caminhos. Também para desenvolvermos a nossa família, estratégias para salvarmos a nossa casa, para termos sucesso em relacionamentos, sucesso profissional. A unção também nos leva a ter um relacionamento mais profundo com Deus, porque Ele derrama os seus dons, Ele nos capacita. A unção, ela quebra todo jugo. Como é poderoso isso. Você, por exemplo, está no momento de enfermidade, está mal, está doente, vai para a igreja. É isso que a palavra fala. Olha, você está doente? Vai à igreja. Procure um presbítero, um pastor, uma autoridade espiritual. Nós vamos colocar o óleo da unção sobre a tua cabeça, impor as mãos e orar, e o espírito de enfermidade vai ser repreendido, vai ser expulso da tua vida, e você vai ser curado. Porque a unção, com a palavra profetizada, ela quebra todo o jugo de Satanás na vida do homem. A unção, ela é poderosa, né, Bispo G? É verdade, e a unção, ela é um ato profético. Então, como você falou, né, a unção permanece. Porque o que é a característica do óleo? Ao contrário da água, a água evapora,
a água seca, o óleo ele permanece. Então, você põe ele num tecido, ele fica ali, ele permanece. Então, essa é a característica da unção, porque são atributos de Deus que devem permanecer sobre o homem. Então, ninguém pode tirar uma unção que já foi delegada. E ela quebra o jugo, como você falou, né? O que é o jugo? O jugo é o termo usado para canga. Então, os animais, eles tinham e eram colocados sobre eles um peso, para eles ficarem acostumados com aquele peso, e aí, quando tirava o peso e colocava a carroça para eles caminharem com a carroça, eles não sentiam diferença, porque o peso era o mesmo. Então, o jugo é quebrado, o peso que é colocado sobre o homem é quebrado. Aquilo que é as deformações, a malignidade da carne do homem é quebrado pela unção também. O óleo da unção e o óleo era muito utilizado também para proteção, não é? Até espiritualmente para nós, proteção contra demônios. Sem dúvida. Né? A proteção, no caso, no Antigo Testamento, quem tinha uma realidade de deserto, protegia a pele, para que a pessoa não secasse. Então, o óleo ele tem um poder incrível, né? A sua propriedade de proteger fisicamente o homem. Agora, para nós espiritualmente, imagine, né? Como demônios muitas vezes querem tocar, querem agir, mas não tem poder. É por isso que uma pessoa vai visitar a tua casa, e ela fala assim, eu vou ungir os umbrais da tua porta, da tua janela, eu vou orar, vou consagrar um objeto. Aliás, Bispo G, é muito saudável tudo que entra em casa ser ungido, ser consagrado. Então, Dani, isso é um aspecto muito interessante, porque às vezes as pessoas, até pessoas que são evangélicas, elas não conseguem enxergar uma realidade, elas acham às vezes que isso é místico. E não é místico, é espiritual. Porque assim como existe a malignidade, onde feiticeiros usam itens, colocam, porque o que o mundo espiritual precisa? De referenciais físicos para poder se manifestar. E no ato de uma consagração, essas pessoas têm esse vínculo para o mal, obviamente que para o bem também. Tanto que nós percebemos que no Antigo Testamento todos os utensílios, eles eram ungidos, eles eram consagrados. Aquilo que ia fazer parte da santidade de Deus, deveria ser consagrado quebrando o quê? Quebrando as demais consagrações, as coisas que poderiam ter vindo durante o tempo. Então isso era muito importante. E era tão séria a consagração, por exemplo, se você pegasse o metal que fosse usado ou no templo, do tabernáculo, então referenciais de santidade de Deus, eles eram ungidos e só poderiam ser usados ali. Então, por exemplo, se você tivesse um copo de metal, fosse usado, certo, quando ele fosse derretido de novo, ele não poderia ser jogado fora, ele teria que ser transformado numa espevitadeira, em alguma coisa que fosse usado no próprio templo ou no tabernáculo. Era uma lei, porque aquilo era santíssimo. Então, as coisas materiais recebem a santidade de Deus também. E a manifestação dessa santidade é através da unção. Que o que é? A unção é um tratamento, vamos dizer assim, é algo profético que estabelece aquilo que são os atributos de Deus. Vamos agora então falar de 3 características da unção. Vamos começar lendo o que o apóstolo João fala a respeito do assunto na primeira carta, no capítulo 2. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Então, a unção, ela ensina todas as coisas. Pois é, muitas coisas que não vêm ao teu entendimento, elas são reveladas pelo Espírito Santo. Agora, não ache que a unção, ela anula o conhecimento. Porque a gente fala assim, não, agora eu tenho unção, agora não preciso mais estudar, não preciso mais ler a Bíblia, não preciso fazer mais nada, porque a unção de Deus me ensina todas as coisas. Pelo contrário, a unção, ela só ensina quando você coloca ela em movimento, quando você está envolvido, quando você está trabalhando. Nós usamos um termo muito interessante, é operacionalizar a unção. Recebi o dom, então eu vou colocar em movimento. Eu sempre penso em unção como se fosse uma arma. Deus está me entregando uma arma para eu lutar contra o diabo. Agora, eu preciso aprender a utilizá-la, eu preciso estudá-la, eu preciso me preparar. Então, a unção é a mesma coisa. Deus te dá, se você pedir, Deus te dá. Se for o propósito, se tiver realmente um motivo,
para a vontade dele, Deus vai te dar a unção. Só que você precisa colocar em movimento, porque a sabedoria e o entendimento só vem quando você se move em direção a ela. Vamos entender isso com o exemplo do apóstolo Paulo. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então alguém com essa passagem poderia falar, bom, mas o apóstolo Paulo estudou com Gamaliel, o apóstolo Paulo fez tanta coisa, um cara que leu muito, tinha muito conhecimento, falava idiomas, mas ele fala que tudo isso é inútil. Espera aí, tudo isso é inútil comparado à graça de Deus que é muito maior, mas não quer dizer que estas ferramentas não foram úteis para ele. Pelo contrário, o conhecimento da lei ajudou muito a ele evangelizar os judeus, principalmente os escribas, os grandes doutores da lei, os homens poderosos, foram alcançados, os sacerdotes foram alcançados pelo conhecimento natural que Paulo adquiriu. E tem mais, veja o que o apóstolo Paulo pede a Timóteo. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Então, se o apóstolo Paulo pediu para trazer os pergaminhos, o material, os livros dele, é porque era importante estudar. Então, afinal, Bispo G, estudar é perda de tempo? De maneira nenhuma, né? O apóstolo nos ministra muito que o diferencial entre um homem e outro é o estofo, é o conteúdo. Então, a pessoa, ela é usada naquilo que é o conteúdo que ela tem. Se ela se aperfeiçoa, se ela busca mais, ela ficar com mais conteúdo, mais ainda o Espírito Santo vai usá-la. E, obviamente, nessas conexões, pode o quê? Cada vez mais fazê-lo aprofundar e conhecer coisas maiores. Então, a unção vai te capacitar para todas as coisas, se você também se mover, se você trabalhar, se você se envolver com a obra de Deus. Até porque a unção, ela vem com um propósito. Agora, vamos repetir uma oração profética comigo sobre este assunto. Repita assim: minha dedicação e busca, somadas à unção de Deus, me diferencia e vão determinar até onde eu posso ir. Não há impossíveis para aquele que busca ao Senhor. Amém. Então, se prepare, porque grandes coisas vão acontecer na tua vida através da unção do Espírito Santo. Outra característica importante, vamos ler Romanos capítulo 11. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. A unção, ela é irrevogável, ou seja, ela permanece para sempre. Até a passagem que nós lemos antes sobre João, ele fala, a unção, ela permanece em vós. Então, Bispo G lhe pergunta, alguém pode tirar a unção do outro? De maneira nenhuma, né? Os dons de Deus são irrevogáveis. E a unção nada mais do que esse atributo, os dons de Deus delegados ao homem. Mas o que ocorre? A pessoa pode esvaziar a unção. Mas como esvaziar, bispo? Ela não faz uso, porque se algo espiritual que eu recebi de Deus e de repente eu deixo de usar, ela vai se esvaziar, ela não vai ter mais aquela finalidade. Porque até o termo é muito importante, né? Espírito Santo é a palavra pneuma, é aquilo que nos enche. Então, por isso que fala, sejam cheios do Espírito Santo. Agora, se a pessoa se esvazia, ela não vai se mover, né? Porque uma outra marca do Espírito Santo é esse mover, né? Porque é um sopro. Então, de repente, se a pessoa não se enche, se ela não entra num mover, ela fica estática, parada, se esvazia. E a unção também não se manifesta na pessoa se ela está fora do corpo, se ela está sem santidade, não vai acontecer.
Porque a unção ela é delegada pelo Espírito. Então ela foi derramada? Foi derramada. Ninguém pode tirar? Ninguém pode tirar. Mas sem o encher do Espírito Santo também não tem proveito. Ela fica, como o bispo já falou, inerte, não tem ação alguma. Mais uma característica importante da unção, ela quebra o jugo. Vamos ler Isaías. Acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa do óleo. Então, como o bispo G já tinha nos ensinado, o jugo, exatamente esse peso colocado por Satanás, colocado pelo pecado, pelas maldições hereditárias, consagrações, a unção tem o poder de desfazer isso. Por isso que nós, quando oramos na igreja, por exemplo, após um aconselhamento, após uma cura interior e libertação, ou quando alguém vem no final do culto pedir uma oração por uma situação específica, nós colocamos o óleo da unção na cabeça dela, porque a unção tem o poder no mundo espiritual de quebrar este jugo. Nós produzimos o óleo da unção também, e nós seguimos aquilo que Deus ensina a Moisés em Êxodo capítulo 30. É claro que o objetivo ali no Antigo Testamento para o tabernáculo é que todos os objetos fossem consagrados. Quais são esses objetos? Vamos ler. Farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os utensílios, e a bacia com o seu suporte. Assim consagrarás estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e seus filhos e os consagrarás para que me oficiem como sacerdotes. É muito interessante que antes deste momento de derramar óleo sobre todos os objetos, eles entregavam ofertas, eles se santificavam, eles derramavam sangue de animais, de cordeiros, para se purificarem. Então a consagração, ela sempre vem acompanhada de uma entrega. E é muito interessante a produção deste óleo, ela tem um cheiro muito marcante, para que realmente a pessoa seja reconhecida como ungida. E nós aqui tratamos, sobre este assunto, como é importante, nós vimos aqui no Antigo Testamento, a consagração de tantos objetos, mas não só de objetos, de homens também, para o exercício da obra. Por isso, que na casa de Deus as pessoas são consagradas com óleo da unção, para serem diáconos, presbíteros, pastores, bispos, apóstolo. O óleo da unção é colocado sobre a cabeça. O reconhecimento público com a consagração. Então, o óleo, ele é santo, e aquilo que ele toca se torna santo. A gente está falando muito sobre Daniel neste ano. O ano de 2015 é o ano apostólico de Daniel, o ano que nós estamos gravando esse programa. E é muito interessante, Bispo G, que no capítulo 5, nós vemos que o rei Belsazzar, o último rei do Império Neobabilônico, ele vai se divertir e se prostituir com os objetos sagrados. E ele é julgado por isso e habilita o Império Persa, através do rei Ciro, a derrotar a Babilônia e constituir um novo império. Nós vemos que com Nabucodonosor nada aconteceu, Evil-Merodach, enfim, todos os outros, nada aconteceu. Referente por quê? Porque eles não tocaram. Eles pegaram aqueles objetos, guardaram nos seus santuários, mas nunca mexeram, nunca... É, porque a culpa da perda foi dos próprios, do povo, povo de Israel, de Judá, de Jerusalém. Então, não atribui a culpa, até que Belsazzar... Agora, quando se prostitui, quando brinca com aquilo que é sagrado, aí o jogo vira. É verdade. Porque ele pecou, se prostituiu, enfim, Então é muito importante essa questão do objeto consagrado que o bispo G estava mencionando. Que se fosse derretido, tinha que ser reutilizado para o culto, para as práticas de adoração a Deus. Há uma passagem na Bíblia que fala sobre o contaminar. Então, um pão que é tirado e, de repente, ele é tocado indevidamente, ele fica contaminado, não serve mais para o uso de santificação. Se as coisas são contamináveis, por que elas não são
santificáveis. Então, essa é uma questão, e a gente vê no nosso meio, inclusive, pessoas que não entendem a extensão da santidade da unção. Olha a responsabilidade do homem quando o óleo cai sobre a cabeça. Ele está consagrado, ele está reconhecido entre os homens, mas também entre os anjos, da autoridade que lhe foi delegada. E veja, vamos dar o exemplo de Davi. Davi é um homem que por 3 vezes recebeu óleo na cabeça. A primeira unção dele foi quando ele estava ali com os seus irmãos, e ele foi separado para ser rei em Israel. A segunda vez, ele foi ungido pela tribo de Judá, reconhecido como príncipe daquela tribo. E a terceira vez, foi constituído como rei em Hebrom e depois em Jerusalém. O rei de Israel. O que significa tudo isso? Ele foi separado, ele passou por uma série de habilitações para que fosse definitivamente reconhecido como grande rei em Israel. Então, o homem que recebe a unção na cabeça, por exemplo, ele vai ser ungido pastor, ele foi separado para ser pastor, e ele vai caminhar para esta constituição, para definitivamente ser reconhecido no mundo espiritual como um pastor, como aquele que cuida de um rebanho de ovelhas. Então aquela unção, a primeira, já capacitou, já levou a Davi a um outro patamar. Ele já foi, brigar com Golias, derrubar Golias, cheio daquele espírito. Aliás, ele vence Golias pela palavra, e fala hoje, o Deus que me elegeu, que me escolheu, vai fazer você cair por terra. É tremendo isso, porque os passos de Davi são passos espirituais. Então, olha a importância de receber o óleo na cabeça, como capacita, como envia, mas também como te prepara para um novo tempo. O tempo em que você vai vencer várias situações, várias provações, para ser definitivamente constituído. Preste atenção nesta frase apostólica. A unção transforma o ser humano pelo poder do Espírito Santo, pela palavra, e pelas experiências produzidas por Deus em nossas vidas. No bloco passado, eu falei que Davi recebeu unção e que as coisas começaram a mudar na sua vida. Ele foi capacitado para enfrentar muitas provações, e estas provações iriam habilitá-lo para ele ser o grande rei de Israel. Quer saber mais sobre este assunto? Vamos ler Tiago capítulo 1. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então a unção, ela tem poder completo. Poder completo quando? Quando nós superamos todas as provações. Nós vamos enfrentar lutas. Nós vamos enfrentar dificuldades, mas nós estamos debaixo de um envio, nós estamos debaixo da autoridade da Igreja Apostólica, da unção do Espírito Santo, revestidos para vencer as obras de Satanás. Quantas coisas Davi venceu? Perseguições, fome, desafios, situações difíceis entre inimigos, muitas vezes ali com pessoas que não estavam capacitadas, mas a unção que estava na vida dele, capacitou para serem novos guerreiros. Incrível, e é o que a unção do Espírito Santo derramada vai fazer na tua vida também, em nome de Jesus. E falando ainda sobre unção, a unção, ela não pode ser comprada. A unção, ela exige esforço. A unção, ela exige santidade. A unção só pode ser adquirida por aquele que está cheio do Espírito Santo de Deus e compreende o valor dela. Unção não é status. Agora eu sou ungido, agora eu posso, agora eu tenho poderes mágicos. Não, não, não. Exatamente isso que Pedro vai ensinar a um tal de Simão, o mágico, na cidade de Samaria. Vamos ler. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele
o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que está em fel de amargura e laço de iniquidade. A quem muito é dado, muito será cobrado, requerido. E Simão achou que isso era adquirido por dinheiro. Não, unção é algo espiritual. Só santificando, só buscando o Espírito, e principalmente debaixo de envio de autoridade, debaixo de uma cobertura, é que você adquire. Muito bem, chegamos ao final do programa. Vamos ligar esta palavra profética da unção sobre nossas vidas? Então repita assim comigo. Hoje, eu entendo o valor e a profundidade da unção que tem me sido concedida pelo Senhor. Eu prometo honrar esta unção em minha vida e caminhar de acordo com aquilo que ela orienta. Eu jamais enterrarei o que o Senhor tem posto em minhas mãos. Antes, frutificarei para o reino de Deus por meio da unção. Amém. Então, seja cheio do Espírito Santo e receba muita unção na tua vida para que você possa realizar a vontade de Deus. Confira agora a revisão da aula de hoje. Na aula de hoje aprendemos que a unção é a capacidade sobrenatural do Espírito Santo atuante em nós. É a delegação dos atributos de Deus para realizarmos a sua vontade. Unção tem o poder de transformar todas as áreas das nossas vidas, ensinando todas as coisas e quebrando todo o jugo de Satanás. Como o exemplo de Davi, existem unção de separação e existe unção de constituição. A unção transforma o ser humano pelo poder do Espírito Santo, pela palavra e pelas experiências produzidas por Deus em nossas vidas. Então, confira agora a agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.